Olá pessoal, meu nome é Kathleen Guerra. Eu vou apresentar para vocês uma introdução dos temas aprendizado e memória. Minha formação é em Ciências Biológicas, eu sou bióloga formada pela URGS e atualmente sou mestranda do PPG em Neurociências da Universidade. Eu trabalhei durante toda a graduação com aprendizado e memória em modelos animais, mais especificamente com ratos Wistar. Nas minhas pesquisas eu investiguei como o córtex entorrinal e o hipocampo estão envolvidos na consolidação sistêmica e generalização de memórias. Nessa aula, vamos conferir quais são as definições do que se compreende por memória e sua separação clássica em etapas. Veremos a história do paciente HM, um caso clínico importantíssimo que abriu portas para o entendimento das bases neurobiológicas da memória e da neurociência como um todo. Falaremos brevemente sobre o conceito de engrama, aprenderemos outras definições do que uma determinada memória pode receber e qual a importância da existência dessas diversas classificações. Veremos dois mecanismos de neuroplasticidade que integram o armazenamento e a modificação de informações e que envolvem as alterações na eficiência sináptica. E, além disso, vamos conversar sobre a reconsolidação e a extinção, que são processos emergentes da evocação, assim como o esquecimento. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando busca entender as alterações do comportamento animal é o que é a memória. Conceituar e tentar mensurar esse fenômeno não é uma tarefa nem um pouco trivial, de forma que existem muitas possíveis definições. É intuitivo que a gente pense nas memórias como um repositório das experiências vividas que chegam até nós através dos sentidos, e que tudo aquilo que lembramos ficou de alguma forma gravado na nossa memória. Uma das definições mais clássicas data do século XIX, quando o psicólogo William James se referiu a esse processo, escrevendo que a evocação é a única prova que houve a retenção da memória. Portanto, a definição de memória vem diretamente associada às informações adquiridas ao longo da vida e ao aprendizado e mudanças do comportamento a elas associadas. Os organismos, de forma geral, inclusive seres unicelulares, aprendem a evitar estímulos aversivos e buscar ou prolongar os reprodutivamente vantajosos ou prazerosos. Esse comportamento é evolutivamente conservado e se aplica a organismos que vão desde os simples vermes C. elegans, que têm um pouco mais de 300 neurônios e um sistema nervoso sem encefalização, até primatas, inclusive nós seres humanos. Assim, através de uma análise comportamental, a retenção de novas informações pode ser inferida a partir da observação das ações. Essa é a abordagem mais estudada nos experimentos com animais de laboratórios quando se trata de examinar o aprendizado e a retenção de memórias. Mesmo após viver experiências, muitas não são armazenadas, e mesmo quando são, praticamente nunca são absolutamente precisas. Isso ocorre pelo menos em parte devido ao fenômeno denominado consolidação, que eu vou definir logo em seguida. Diferente de como funciona nos computadores, nos animais as memórias não são adquiridas na sua forma final e passam por transformações ao longo do tempo. Logo depois da aquisição, as memórias são suscetíveis a interferências e modificações num estado referido como lábil. Quando se fala de labilidade da memória, é a isso que nos referimos. Parte do entendimento sobre o fenômeno da consolidação vem do senso comum de que indivíduos que experienciam eventos de traumatismo craniano muitas vezes esquecem de forma seletiva o que havia ocorrido em minutos antes, horas ou até dias antes do incidente. Essa condição é denominada amnésia retrógrada. Também é possível que esse trauma desencadeie uma condição um pouco diferente, chamada amnésia anterógrada, na qual o indivíduo tem um comprometimento na habilidade de armazenar eventos posteriores à pancada na cabeça. Mesmo os eventos nos quais não há impacto físico, mas desperta forte emoção, pode interferir na retenção de informações. Por exemplo, não parece nem um pouco implausível que um assalto logo após uma aula faça um indivíduo esquecer de toda a matéria que acabou de ver. Hoje em dia, sabe-se que esses eventos amnésicos após um trauma, seja físico ou psicológico, acontecem por interferir em uma série de processos celulares e neuroquímicos envolvidos na retenção do aprendizado, a famosa consolidação da memória. As memórias atualmente podem ser classificadas, entre outros, de acordo com as suas etapas. Ivan Esquerdo, um dos mais conceituados pesquisadores da área, define que memória significa aquisição, formação, conservação e evocação de informações. A memória é um processo gradual que compreende a aquisição, também denominada aprendizado, quando as informações são obtidas através dos sentidos,
consolidação, o estado lábil no qual a memória pode ser armazenada, e evocação, que é a expressão ou manifestação do que foi adquirido. Em modelos animais, a evocação da memória é verificada pela quantificação de comportamentos específicos, como a supressão de um comportamento inato ou a exibição de um comportamento condicionado. No primeiro caso, podemos imaginar um rato que aprende a evitar um local escuro, por mais que naturalmente tenha preferência por esses lugares. E no segundo, um animal que aprende a associar um alimento com o soar de uma campainha, como o que ocorre no clássico condicionamento pavloviano, que vou apresentar logo em seguida. Mas as memórias são entidades mais complexas que apenas a sua definição e categorização em etapas. Larry Squire, professor de psiquiatria, psicologia e neurociências da Universidade da Califórnia, reforça isso quando escreveu em 2004 que não é nova a ideia de que a memória não é uma única faculdade da mente. E um caso clínico extremamente importante que elucida a ideia que Squire sintetiza é o do paciente HM. Esse caso se tornou um marco para a história da neurociência, sobretudo para os estudos em memória, por se tratar de uma evidência empírica da existência dos múltiplos tipos de memória e da necessidade de estruturas encefálicas específicas para cada tipo. Esse rapaz à direita é Henry Molaison, o paciente HM, que foi estudado pela pesquisadora Brenda Milner. Henry era portador de um caso gravíssimo de epilepsia do lobo temporal e passou basicamente por todas as tentativas convencionais de tratamento para epilepsia, que se mostraram infrutíferas. Como último recurso, incapacitado e com a qualidade de vida seriamente comprometida pela condição, em 1953 foi submetido a uma cirurgia experimental, conduzida pelo neurocirurgião William Scottville, para retirada bilateral, isto é, a remoção total, do hipocampo, local identificado como fonte das suas crises. Essa ilustração mostra a porção do encéfalo que foi retirada na cirurgia do paciente HM, em comparação com o encéfalo completo. Na época não se sabia muito sobre o hipocampo e sua importância nos mecanismos mnemônicos. Apesar do aparente sucesso inicial, uma vez que as crises convulsivas tinham sido solucionadas, logo se percebeu que o comportamento de Henry passou a apresentar uma bizarra deficiência. Ele se tornou incapaz de formar novas memórias, apesar de manter as anteriores ao procedimento. Brenda Milner, atualmente com 102 anos e algumas vezes referida como a fundadora da neuropsicologia, estudou o caso de Henry e descobriu que ele não conseguia formar novas memórias do dia a dia, ou seja, de pessoas e fatos, e mesmo dela, que o acompanhou por anos e teve que se representar diariamente para ele. Ainda assim, ele era capaz de aprender novas habilidades motoras e aprimorar essas habilidades com o treino diário. Essa descoberta ocorreu com o teste do espelho, no qual o Henry foi orientado a desenhar formas olhando a imagem invertida e treinando durante vários dias. É uma atividade inicialmente complicada, mas torna-se simples conforme treinamos. Com o tempo, a HM aprendeu a desenhar cada vez mais rápido diferentes formas observadas através do espelho, apesar de incapaz de lembrar quando havia aprendido a nova habilidade ou sequer dos treinos que executava. Assim, quando falamos em memória, temos que ter em mente o que Squire escreveu e lembrar que existem diversos tipos de memória associadas a diversas estruturas encefálicas, e por isso, mais de uma forma de classificar as memórias. A HM não tinha mais o hipocampo, estrutura essencial para a formação de novas memórias declarativas, mas possui intactas regiões relacionadas a memórias procedurais. Henry faleceu aos 82 anos, acreditando ainda ter 27, idade que tinha quando realizou a cirurgia. E seu caso marcou a história da neurociência, principalmente o estudo das bases neurobiológicas da memória. Atualmente busca-se elucidar os correlatos biofísicos e bioquímicos que suportam as memórias, entender quais sistemas encefálicos participam e como as experiências geram modificações nas sinapses e neurônios. Em suma, compreender como o cérebro é modificado e quais as regiões dessas mudanças associadas ao comportamento dos indivíduos. Esse correlato biofísico-químico da memória recebe o nome de traço mnemônico, ou ainda simplesmente engrama. Eu trago essa figura do Squire muito elucidativa sobre os tipos de memórias classificados até então. Como vocês podem ver, há muitos subtipos, mas não se preocupem,
porque eu vou destrinchar cada um deles. O caso do paciente HM elucidou a divisão funcional e também anatômica de memórias de acordo com seu conteúdo, em memórias declarativas e não declarativas, também chamadas explícitas e implícitas, respectivamente. As memórias declarativas são aquelas sobre conceitos e fatos, definido como memória semântica, que armazena informações como, por exemplo, Brasília é a capital federal do Brasil, e sobre eventos, que são situações que o indivíduo vivenciou, como um casamento, uma ceia de Natal, uma pandemia, entre outras. Ambas as memórias necessitam da participação de estruturas do lobo temporal medial e, sobretudo, da formação hipocampal. Já as memórias não declarativas referem-se a uma variedade de memórias subdivididas em bem mais categorias. Memórias procedurais como tocar violino, andar de skate, cozinhar ou aprender a desenhar através de um espelho, como fez HM, necessitam da participação do estriado. O priming, que trata de uma memória adquirida ou evocada através de dicas ou sugestões, necessita especialmente da participação do neocórtex. Por exemplo, se eu cantar "Ouviram do..." eu já implantei um ritmo e a palavra Ipiranga na mente de todos vocês. O mesmo ocorre para desenhos, gestos, odores, entre outros. Memórias condicionadas à resposta de medo, luta ou fuga têm forte participação da amígdala. Respostas esqueléticas condicionadas precisam da atuação do cerebelo. E ainda existem aprendizados não associativos, como a habituação e a sensitização, que requerem vias reflexas. Além das etapas da memória, de aquisição, consolidação e evocação, e também do conteúdo das informações armazenadas, se declarativa, explícita ou procedurais implícitas, ainda é possível classificar as memórias através da motivação que ela gera ou teor emocional. Por exemplo, memórias podem ser separadas em apetitivas, relacionadas ao paladar e à gustação, de recompensa, que ilustro aqui por esse teste em que o animal aprende a pressionar uma alavanca para receber em troca alguma gratificação ou estímulo satisfatório, e também memórias aversivas, que são consideradas as mais fortes, uma vez que são extremamente importantes no garantimento da integridade física dos indivíduos, e sem elas, seríamos incapazes de evitar muitas situações que conferem risco à vida. Também podemos classificar as memórias em associativas e não associativas de acordo com a sua natureza. As associativas foram bastante estudadas pelo brilhante cientista russo Ivan Pavlov, vencedor do Prêmio Nobel de Fisiologia em 1904 e posteriormente referidas como condicionamento clássico ou pavloviano. Num dos seus mais ilustres experimentos, Pavlov demonstra como memórias associativas são formadas. Num primeiro momento, é apresentado a um cachorro um estímulo, nesse caso a comida, e em seguida se observa sua reação espontânea, a chamada resposta incondicionada, salivação. Em outro momento, apresenta-se o som de uma campainha, e o som é reconhecido como um estímulo neutro, nem atrativo, nem aversivo. Quando começa a se apresentar a campainha, sempre juntamente ao oferecimento do alimento, o cachorro passa a associar os estímulos, e o barulho que anteriormente era neutro, aos poucos se torna atrativo. Recebe o nome de estímulo incondicionado, a salivação frente à presença do alimento, e de estímulo condicionado, a salivação que agora é induzida unicamente pelo soar da campainha, mesmo que não haja mais apresentação do alimento em simultâneo. Já as memórias não associativas foram extensivamente abordadas por outro Nobel de Fisiologia, do ano de 2000, o neurocientista austríaco Erich Kandel, em seus estudos com a plísia, uma lesma do mar muito utilizada em estudos da neurociência. O reflexo de retirada que a branca da plísia exibe é um comportamento defensivo e natural que ela apresenta ao ser tocada. Esse comportamento, apesar de trivial, pode ser alterado pela experiência e usado para inferir se houve ou não um aprendizado. Por exemplo, se o sifão da plísia é tocado várias vezes no intervalo de tempo, essa resposta de retirada ocorre com intensidade cada vez menor, ou seja, é como se o animal se habituasse aos toques e não à toa esse comportamento é denominado habituação. Porém, se durante a habituação há uma pausa nos toques no sifão por um intervalo de tempo suficiente, no próximo estímulo, a brânquia volta a se contrair,
e isso é reconhecido como recuperação espontânea. Partindo para um extremo, quando é dado um choque na cauda do animal, o próximo tocar do sifão gera um reflexo de retirada muito mais forte, mesmo que esse toque seja mais fraco que o da habituação. Como a plísia demonstra sensibilidade aumentada, esse fenômeno é chamado sensitização. De acordo com a função, memórias só podem ser divididas naquelas que são de trabalho ou operacionais e aquelas que não são. A memória de trabalho é utilizada para manter as informações simples e imediatas, prontamente acessíveis. Ela opera por poucos segundos, serve para armazenar, por exemplo, o número do telefone antes de discar, ou então para nos lembrar das palavras que compõem uma frase enquanto a escutamos, lemos ou falamos. Assim, tem papel imprescindível na manipulação de informações, mas capacidade de armazenamento reduzida e transiente, temporária. Ao contrário dos outros tipos de memória, a memória de trabalho não cria um traço duradouro no encéfalo, e para se manter evocável depende do esforço ativo e da atenção do indivíduo, permanecendo na consciência através da atividade do córtex pré-frontal. É por isso que, para não se esquecer um número de telefone antes de acioná-lo na agenda, precisamos ficar vocalizando ele. E se for classificada através do tempo de duração, a memória de trabalho é considerada a mais breve de todas. Como diametralmente opostas em termos de duração, as memórias são classificadas em longa duração e ainda as intermediárias, ou ditas curta duração, mas que ainda assim são mais longas do que as de trabalho. Nós somos constantemente bombardeados por informações sensoriais. Imaginemos que aqui no gráfico, o zero no eixo das abscissas é uma determinada experiência que começará a formação de uma memória. A força dessa memória e o seu tempo de persistência podem ser muito variáveis, dependendo da relevância dos fatores tais como nível de atenção, entradas sensoriais e as emoções presentes no momento da aquisição. São chamadas memórias de curta duração ou curto prazo aquelas que duram de segundos após a experiência até cerca de 6 horas depois, e que também mantêm as informações livres para serem evocadas enquanto a memória de longa duração ainda não foi formada. E são memórias de longa duração ou longo prazo aquelas que podem durar a partir de horas ou até meses, ou mesmo a vida toda. Essas memórias de longo prazo ainda podem ser subclassificadas em recentes, aquelas que geralmente duram de horas a meses, e remotas, que duram meses até mesmo tornam-se vitalícias. Hoje em dia, sabe-se que as memórias de curta e longa duração não constituem um mesmo evento, mas sim são fenômenos distintos que iniciam com a experiência e utilizam de mecanismos diferentes. Se vocês estiverem prestando atenção, vão se lembrar que no início da aula eu comentei como as amnésias contribuíram para a descoberta da consolidação. Agora eu vou me aprofundar um pouco mais nesse tema que é, sem dúvida, um dos mais estudados em memória. Como já vimos, logo após a aquisição é iniciado o processo de formação e conservação da memória, a consolidação. Durante esse período há uma série de processos celulares e neuroquímicos envolvidos no armazenamento da memória, o que a torna suscetível a interferências com alta labilidade. A consolidação é considerada dependente de tempo e é dividida em consolidação sináptica e consolidação sistêmica. A consolidação sináptica ocorre nas horas seguintes ao aprendizado e resulta de alterações na eficiência das sinapses, que são provenientes de modificações estruturais das células e redes locais. Essas variações acontecem em neurônios pré- e pós-sinápticos e são formadas pela liberação aumentada de neurotransmissores, pela atividade de segundos mensageiros, intrusão de canais de membrana e, em especial, a intrusão dos receptores AMPA. A nível morfológico, são verificadas mudanças no tamanho de botões sinápticos, brotamento de novos botões e retenção de outros. Essas estruturas são protuberâncias na membrana dos neurônios que contêm alta concentração de receptores. Para que as alterações se mantenham, é essencial que ocorra a modulação da expressão gênica e, consequentemente, a síntese de novas proteínas. Todas essas fases são importantes para que a modificação da eficiência sináptica em circuitos neurais culmine na persistência de uma resposta alterada do neurônio pós-sináptico à sua ativação.
algo no neurônio ou na rede de neurônios tem que mudar para comportar o armazenamento da memória. Seja essa resposta aumentada, chamada potenciação de longa duração, LTP, ou diminuída, chamada depressão de longa duração, LTD. Nesse exemplo, um eletrodo de registro é colocado em um neurônio piramidal da região de CA1 do hipocampo, que recebem aferentes em azul e em vermelho. O aferente vermelho mantém a atividade padrão ao longo do tempo, que pode ser percebida através do registro do neurônio piramidal, que mantém uma resposta inalterada ao longo de vários minutos. Já o aferente azul aparece com uma atividade em duas situações distintas. Na primeira situação, aferentes azuis entregam um estímulo tetânico, uma breve sequência de estímulos repetidos de alta frequência ao neurônio piramidal. Essa estimulação pode representar um aumento na atividade da rede em resposta a um novo aprendizado. Com isso, após o estímulo, o registro da resposta sináptica do neurônio piramidal é maior quando comparado à linha de base, registrada antes da estimulação. Essa é a chamada LTP, do inglês Long Term Potentiation, potenciação de longa duração. Também pode ocorrer ao contrário. Se o aferente azul entregar estímulos tetânicos de baixa frequência, caso em que a resposta do neurônio piramidal à estimulação é diminuída, ocorre a chamada LTD, Long Term Depression, depressão de longa duração. Essas respostas observadas à estimulação de diferentes frequências se dão pelas modificações estruturais que eu comentei com vocês no slide anterior. Diferente da consolidação sináptica, tem-se a consolidação sistêmica, que é mais prolongada e demora mais que a sináptica, levando semanas para acontecer. Nesse segundo tipo de consolidação, há uma redistribuição espacial das memórias no encéfalo ao longo do tempo, ou seja, o local em que a memória se encontra armazenada vai variando. A evocação passa a depender progressivamente menos do hipocampo e mais do neocórtex. Esse fenômeno ocorre para grande parte das memórias, mas não é universal. Já foi demonstrado que memórias do tipo espaciais e autobiográficas não passam por consolidação sistêmica, de forma que sempre dependerão da atividade hipocampal. Essa imagem traz outra representação do processo de consolidação sistêmica. Em vermelho estão estruturas do neocórtex e em azul o hipocampo. A força da conexão entre as estruturas é representada pela espessura das linhas que as conectam. Na esquerda, o esquema mostra uma rede que suporta uma determinada memória recém-codificada, ou seja, um engrama hipotético recentemente formado, e com o passar do tempo, ocorre a independência do hipocampo. E, além disso, há uma reorganização de sua interconexão cortical, que observamos na imagem à direita. Essa reorganização neocortical compreende o fortalecimento de algumas conexões sinápticas, o enfraquecimento de outras e a formação de algumas novas conexões com células fora da representação do engrama inicialmente codificado. Outra peculiaridade é que as memórias de longo prazo passam por uma diminuição de detalhamento, um processo denominado generalização. Esse fato pode ser inferido porque, com o tempo, a evocação muitas vezes passa a ocorrer em contextos similares ao que aconteceu ao aprendizado, ou ainda em contextos ditos neutros, com pouca ou nenhuma relação com o contexto original. A generalização aumentada de uma memória aversiva para estímulos semelhantes é aceita como um marcador patogênico do transtorno do estresse pós-traumático, no qual, por exemplo, ruídos altos provocam síndrome de pânico em veteranos de guerra, ou cenas de esportes de lutas em pessoas que foram vítimas de violência física. O ato de evocar não é uma atividade passiva, isto é, existem processos mnemônicos que são decorrentes da evocação. A evocação ativa o traço da memória. O engrama que é maleável durante a consolidação se torna novamente lábil após a evocação, quando é reativado, o que possibilita que haja modificação no seu conteúdo. A evocação de uma memória pode iniciar dois mecanismos que se diferenciam conforme o tempo de exposição às dicas do ambiente e outras condições de contorno. Esses dois mecanismos são a extinção e a reconsolidação. Na extinção, entende-se que a evocação gera uma nova memória associada e sobreposta à memória original. Isso porque a resposta evocada pelo mesmo estímulo que formou a primeira memória é diferente e suprime a resposta original. Por exemplo,
Se for usado o condicionamento pavloviano para que um animal associe um som a um estímulo aversivo, como um choque, a reapresentação do som despertará uma resposta de medo, que pode ser quantificada e caracterizada pelo comportamento de congelamento do animal, conhecido como freezing. Se fizermos uma extinção através da reapresentação do som diversas vezes em uma única sessão, como nessa imagem, em que o som é reapresentado 30 vezes no mesmo dia e sem a presença do estímulo aversivo, o rato irá associar ambos os estímulos e no teste, após o treino da extinção, a apresentação do estímulo sonoro não mais irá gerar uma resposta de medo. O que vocês veem nesse gráfico é o tempo de freezing para cada etapa que eu mencionei. No gráfico A, ocorre o condicionamento, no qual observamos que a resposta de medo ao som aumenta muito, chegando próximo de 100%. E durante a extinção, se observa um decaimento dessa resposta. Um teste 24 horas depois mostra que a memória de extinção se mantém, mas a memória de medo pode voltar de outras formas, com a reapresentação do estímulo condicionado, que é o som, fora do contexto da extinção, chamamos isso de renew, a reapresentação do estímulo incondicionado inesperadamente, restatement, ou quando se deixa passar muito tempo da extinção, através da recuperação espontânea. Ou seja, extinção não significa que a memória tenha sido apagada permanentemente, como o termo pode erroneamente sugerir. Na verdade, a primeira memória pode ser evocada novamente se, por exemplo, o indivíduo for apresentado a estímulos semelhantes aos que formaram a memória, chamados de dicas ou pistas. Já no caso da reconsolidação, se considera que há uma atualização do engrama original, que pode ser enfraquecido ou aprimorado durante o período de labilidade que sucede às horas seguintes à evocação. O desenho experimental aqui é o mesmo que eu apresentei antes, com a diferença que o número de reapresentações do estímulo condicionado é dividido em 5 dias consecutivos. Por isso, a diferença entre extinção e reconsolidação de memórias possuem condições de contornos diferentes, como o tempo de exposição, dicas do ambiente e outros aspectos que continuam sendo estudados. Por se tratar de uma atualização do engrama original, a reconsolidação, ao contrário da extinção, não decai com o tempo ou com a reapresentação de estímulos que formaram a memória. Entre os processos essenciais para a formação e manutenção das memórias, um deles pode parecer contraintuitivo, que é o esquecimento. Esquecer é imprescindível para lembrar. Irônico, não? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar de casos raros de pessoas com capacidade mnemônica extraordinária, como o do artista britânico Steven Wiltshire, que consegue desenhar enormes paisagens de cidade, mesmo 7 dias após um único voo curto de helicóptero, com precisão absoluta nos detalhes. À primeira vista, pode parecer extremamente vantajoso que algumas pessoas consigam lembrar de tudo, mas na realidade não é bem assim, uma vez que o esquecimento é natural e de grande importância adaptativa. Ele serve como uma espécie de filtro que seleciona e armazena as informações importantes. Em outro caso relatado em 1920, um jornalista chamado Solomon Shereshkovsky era capaz de decorar em uma única leitura listas com 70 palavras, enquanto a maioria das pessoas não consegue nem meia dúzia, e ele recitava elas de diversas formas, em ordem, de trás para frente, etc. Mais impressionantemente, ele era capaz de lembrar com precisão de listas vistas até 15 anos antes. Sua habilidade de lembrar de tudo era associada a uma poderosa sinestesia de estímulos sensoriais. Por exemplo, quando ouvia um som, Solomon relatava que, além de ouvir, via pontos coloridos e talvez sentisse um determinado sabor na boca. Essa resposta multimodal pode ter favorecido a formação de engramas especialmente fortes. Apesar disso, a incapacidade de esquecer era um grande problema para ele, pois quando pediam que Solomon lembrasse de coisas escritas em um quadro, por exemplo, ele lembrava de todas as ocasiões que já tinha visto o quadro, com coisas escritas antes, e precisava de muita concentração para deixar esvair as informações antigas. Era como se, ao contrário de nós, precisasse de grande esforço não para lembrar, mas para esquecer. Além disso, tinha problemas no reconhecimento facial.
pois toda vez que a expressão de alguém mudava, mesmo que brevemente, ele via padrões de luzes que o confundiam, e também não conseguia acompanhar bem uma história que era narrada, porque não conseguia ignorar as palavras exatas e prestar atenção nas ideias importantes. Assim, é normal que, com o tempo, algumas memórias sejam esquecidas uma vez que são marcadas por sua irrelevância, e permitem que a concentração se mantenha nas relevantes. Claro que não me refiro a nenhum dos tipos de esquecimento severo ou patológico, como o que ocorre no Alzheimer e as amnésias, mas ao esquecimento comum, que é adaptativo. Finalizando com 2 frases do mestre Ivan Esquerdo. É a sua memória que vai ajudar que o mesmo mal não nos atinja 2 vezes. E somos aquilo que recordamos e também o que esquecemos. Aqui eu deixo como referência as principais bibliografias utilizadas na elaboração dessa aula, que recomendo que os interessados consultem, porque é um tema muito vasto e profundo para ser abordado totalmente em uma única aula. E eu gostaria de agradecer imensamente a atenção de vocês e deixar o meu e-mail à disposição para quaisquer questionamentos. Esses são os laboratórios do nosso programa de pós-graduação, especializados no estudo do aprendizado e memória. O Laboratório de Psicobiologia e Neurocomputação, do professor Jorge Kielfeld, e o Laboratório de Neurobiologia da Memória, do professor Lucas Alvares. Muito obrigada!